Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Faltam 2 episódios para terminar o livro de Deuteronômio, a 9ª temporada, e a gente iniciar a 10ª temporada com o livro de Atos dos Apóstolos. Então a gente vai ver o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, parte 1 e parte 2, para a gente finalizar essa jornada fantástica através da palavra de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho da morte e o enterro de Moisés. Capítulo 34, versículo 1 ao 12, te convido a ler e voltar para cá, para junto comigo meditar, refletir, analisar e procurar entender um pouquinho daquilo que o texto tem a nos ensinar de forma prática para as nossas vidas hoje. Tá bom? Espero que vocês estejam bem. E esta é mais uma rica oportunidade que Deus nos concede da gente meditar na palavra dele e aprender um pouquinho dos princípios bíblicos que são tão essenciais para a nossa vida. É o guia, lâmpada para os nossos pés, é o cajado do peregrino, é a bússola do viajante, a palavra de Deus. Nós temos neste capítulo final o notável relato da morte e do sepultamento de Moisés. Ele, como vimos, abençoou as tribos, impôs as mãos sobre Josué, no versículo 9, e assim o ordenou, por assim dizer, a liderança, entregou seus manuscritos aos sacerdotes para serem depositados na arca, e agora tudo o que lhe resta fazer é seguir o caminho que Deus lhe indicou até o topo da montanha e ver a terra prometida e morrer. Observemos a vista de Canaã e da vida do topo da montanha. É evidente, nós pensamos, que Moisés subiu a montanha sem escolta, sem ninguém. Ele estava subindo para manter uma alta comunhão com Deus. Veja que, como ele fizera no Monte Sinai, os topos das montanhas, eles são lugares favoritos para a comunhão com Deus, aqui em alguns contextos bíblicos. Veja no caso dos homens ocupados como Moisés, o nosso Salvador, Lucas 9, 28. Era uma solidão sublime, repleta da presença de Deus. Cedo ou tarde, Deus atrai seus servos para o alto, para longe da agitação da vida, para terem uma comunhão especial com Ele e terminarem sua jornada com alegria. Moisés, além disso, tinha a visão intacta naquele momento, e sua força natural não havia diminuído de forma alguma. Sua perspectiva era, consequentemente, clara. A terra prometida, ela se estendia diante dele em toda a sua atratividade, e ele poderia ter desejado cruzar o Jordão, vê-la e a bela montanha. Veja que a visão daquela montanha, ela é clara, gloriosa. É tudo o que ele receberá na vida presente. Ora, às vezes, meus queridos, insinua-se que homens santos e abnegados, cujas vidas, segundo as noções mundanas, foram incompletas, mal-sucedidas, são incapazes de formar um julgamento adequado sobre suas carreiras e devem se arrepender delas. Mas, via de regra, Deus concede nas últimas horas da vida o olhar sem ofuscamento. E seus servos são capacitados a ver as relações da vida com clareza e a terra prometida sob o brilho do pôr do sol. Eles se arrependem de suas vidas incompletas, tão pouco quanto Moisés se arrependeu da sua. Do topo da montanha,
Jonathan Edwards observa em suas notas sobre a Bíblia que Deus ordenou que Arão e Moisés subissem ao topo das montanhas para morrer, para significar que a morte de homens piedosos é apenas uma entrada para um estado celestial. E Baumgarten, Sigmund Jacob Baumgarten, o teólogo alemão do século XVIII, ele fez uma observação semelhante a respeito da morte de Arão. Ele disse assim: a circunstância de ter sido expressamente determinado que Arão morreria em uma montanha e, portanto, em um lugar que, por sua própria natureza, aponta para o céu, o trono de Jeová, lança na escuridão de sua morte um raio de esperança. Para esses grandes irmãos, os topos das montanhas eram de fato o portão do céu, de onde se obtinham visões claras da vida e do além. Disse que a presença de Moisés no Monte da Transfiguração deve ter sugerido um contraste entre sua morte no topo de Pisga, no Monte Nebo, e a morte iminente de Nosso Senhor em meio às multidões zombeteiras em Jerusalém. E que contraste entre as duas partidas. Num caso, o servo de Deus morre em meio à solene grandiosidade das colinas, com o brilho do pôr do sol ao redor. Morre, como dizem alguns doutores judeus, do beijo do Eterno. No outro caso, o nosso Senhor morre em meio à obscenidade e à zombaria da Jerusalém superlotada. Pode ter havido um toque de tristeza na morte de Moisés, no limiar da terra prometida, mas havia um elemento de glória no leito de morte entre as montanhas. No Talmud e nos Midrashim, que afirma que ele morreu do beijo do Eterno, Nishkat Hashem em hebraico, ou seja, não por doença, nem por violência, mas suavemente, como alguém que adormece com um beijo de Deus. É poética essa narrativa. Moisés foi tirado completamente das mãos de Israel, assim como na ressurreição o corpo de nosso Senhor foi tirado da guarda romana. Não seria para indicar que tanto o corpo quanto a alma devem compartilhar do cuidado redentor de Deus e, portanto, um penhor da ressurreição? Manifestamente, tudo o que Israel viu foi a ida de Moisés para o monte. Quanto ao resto, sua morte e seu sepultamento divino dependiam da fé. Creram nele quando lhes disse que partiria pela morte e que não precisavam fazer preparativos para ele, pois Deus o enterraria. Não fosse por seu aviso profético, poderiam ter concluído que ele havia sido transladado. Era uma questão de fé inteiramente, e nenhuma busca poderia trazê-la ao alcance da visão. A privacidade do túmulo os compeliu a aceitar o funeral. Deus o levou, mas eles tinham apenas a palavra de Moisés para isso, de que ele morreria com Deus e seria sepultado por ele. E o lidar de Deus com nossos mortos deve permanecer uma questão de fé para nós. Acreditamos que o próprio pó dos santos é precioso para Deus, mas temos que colocar seus restos mortais em um caixão. Acreditamos que seus espíritos estão sob sua guarda, mas eles não enviam mensagem, nem fazem sinais. Se o bom senso é a medida do nosso conhecimento, então certamente nós podemos colocar a esperança cristã no reino dos belos sonhos, dos quais há tão pouca evidência sensata quanto a do túmulo de Moisés. Mas existem fundamentos de fé tão fortes quanto os dos sentidos e da visão. Com tal certeza, nós cremos que Deus tomou conta de Moisés, corpo e alma, e tomará conta de nós de forma tão real e fiel. A morte de um homem condiz com a vida de um homem.
É vão viver a vida desregrada e desejar a morte dos justos. A morte de Enoque correspondeu à vida de Enoque. O espírito de Elias era caracterizado pelo fogo celestial. Ele governava os homens com palavras ardentes de verdade. E era, portanto, apropriado que ele partisse numa carruagem de fogo. Toda a vida do nosso Senhor foi uma crucificação, sublime alto sacrifício. Era apropriado, então, que ele morresse numa cruz. Moisés era transcendentalmente grande, em grandeza inata. Ele se elevava como uma montanha acima de seus irmãos. E estar na companhia de Deus era o seu deleite. Portanto, era apropriado que ele morresse sozinho e num monte com Deus. A morte de um homem não é uma tristeza sem mistura, é uma nuvem passageira, enquanto o sol em sua força brilha do outro lado e frequentemente penetra o tênue vapor. Não é somente o vale da humilhação, mas o monte da comunhão. Visões que nos foram negadas antes nos são concedidas agora. Deus está mais perto de nós do que nunca. E embora amigos terrenos talvez não possam nos acompanhar pelo caminho, anjos poderosos estarão ao nosso lado para nos carregar em suas asas até a terra da glória. Na hora da morte, Moisés viu que poderia ter desfrutado se não tivesse negligenciado nenhuma oportunidade no passado. Esse passado falho é irrecuperável. Nós podemos obter o perdão mais amplo e completo, mas não podemos recuperar o tempo perdido. Bom para nós se em nossos leitos de morte nós tivermos apenas uma falta para lamentar, como ele teve. E ainda assim uma falta pode acarretar uma perda incomensurável. Quando estivermos frente a frente com a morte, nós veremos o valor da vida como nunca o vimos. Lamentaremos nossas negligências como nunca as lamentamos antes. Que caráter ilustre poderíamos ter adquirido? Que conquistas do bem poderíamos ter conquistado? Que serviço a Deus poderíamos ter prestado? A terra que Deus jurou dar a Abraão e sua descendência, Moisés teve permissão de ver e em parte possuir. No entanto, se ele tivesse atravessado o Jordão, suportado as fadigas da batalha e habitado na terra, sua alma não teria se satisfeito com ela. Ele teria desejado uma herança melhor do que Canaã poderia oferecer. O antigo anseio teria retornado. Rogo-te que mostre-me a tua glória. A alma anseia por conhecimento que a terra não permite. Ansiamos por transpor as barreiras da escuridão e trilhar as planícies da luz eterna. Impacientemente o espírito bate contra as grades dessa gaiola carnal e anseia por encontrar suas asas adequadas. Precisamos atravessar o portal escuro da morte antes que a alma possa entrar na plena herança dos santos. Na medida em que o homem participa da vida animal, está sob a lei que rege a natureza animal. Em cada espécie animal, discernimos os estágios de nascimento, crescimento, maturidade, decadência e morte. Mas o homem é dotado de poderes régios, que lhe conferem em certa medida domínio sobre sua natureza animal. No entanto, de fato, os homens morrem antes que suas forças físicas se esgotem. Em épocas anteriores da história humana, a vida humana alcançava séculos, enquanto agora mal chega a 80 anos. Moisés foi chamado para morrer. Mas seus olhos não se escureceram, nem sua força natural se enfraqueceu. Deus o sepultou num vale na terra de Moabe.
Há um segredo e um mistério sobre o sepultamento de Moisés, que seria profanação tentar desvendar. Em uma página posterior das Escrituras, em Judas, nós lemos que Miguel teve uma séria disputa com o diabo. E aí nós sentimos-nos obrigados a conectar esta misteriosa disposição do corpo sem vida de Moisés com o aparecimento do mesmo corpo glorificado no Monte da Transfiguração. Mas o ponto que nos interessa no momento é este. Deus manifestou de várias maneiras sua terna consideração pelos restos mortais de seus servos. As partículas elementares podem se dissolver, mas toda a organização pessoal sobreviverá. Semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Os filhos de Israel, eles choraram Moisés nas planícies de Moabe por cerca de 30 dias. Embora ele os tivesse censurado severamente e com frequência, exposto fielmente suas faltas e denunciado seus vícios, eles sabiam que haviam perdido um amigo genuíno. Nunca mais olhariam para o rosto de seu nobre líder. Seu interesse paternal por eles jamais poderia ser substituído. Só depois que ele se foi, é que souberam quão abençoada ele havia sido. Se este evento vindouro tivesse sido mantido constantemente diante deles, o teriam tratado com mais generosa estima, teriam prestado aos seus conselhos um respeito mais leal. Agora eles se flagelam com justo remorso. A partida de um bom homem deixa um grande vazio na igreja, no seu círculo social. Faremos tanta falta quando a morte nos tiver abatido. No entanto, os dias de luto, mesmo por um bom homem, devem cessar. Há deveres mais severos na vida que exigem cuidado incessante. Nossa tristeza pelos que partiram deve nos qualificar para serviços futuros. Que glória terrena poderia se comparar ao privilégio de morrer no monte, na presença do próprio Deus? Não é melhor ver a terra prometida, meu querido, minha querida ouvinte, do alto com Deus, do que habitá-la sem Ele? Com certeza. Vem orar comigo para a gente encerrar o penúltimo episódio dessa temporada. Ó Senhor eterno, dá-nos uma vida de comunhão contigo para que a nossa morte seja apenas uma doce passagem à tua presença. Ensina-nos a valorizar cada dia como oportunidade de te servir com fidelidade. E quando chegar nossa hora, que estejamos prontos para ver do alto o cumprimento de tuas promessas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Joia demais. A gente volta no próximo e último episódio dessa temporada, 34, Deuteronômio, parte 2, tá bom? A gente se vê lá. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.